O dramaturgo Jorge Andrade nasceu no interior de São Paulo. Era filho de fazendeiros e viveu intensamente a fase da derrocada da cultura cafeeira e o surgimento do meio urbano industrializado. Esse universo de transformações sociais foi o principal tema da sua obra teatral. Não sei escrever à mão, só consigo criar batendo na tecla da máquina. A máquina de escrever, inclusive, me ajuda a ver o personagem que às vezes se estampa no seu teclado. No princípio de tudo, a vocação não era conscientizada como trabalho a ser feito, mas ela apareceu de diversas maneiras, desde que eu era muito jovem. Lembro-me que, adolescente, no ginásio eu gostava de escrever histórias que não sabia terminar. Aos 16 anos, me formei num ginásio do interior e vim para São Paulo. Prestei exame e entrei na Faculdade de Direito do Lago do São Francisco. Lá, fiz a minha primeira tentativa de escrever um romance. Cheguei a encher um caderno, mas a situação dramática me levou a um impasse tal que tive de matar os personagens. Rasguei o caderno e não voltei a escrever. Em 1950, passando por São Paulo, a caminho do mar, pretendendo fugir num navio qualquer, assisti no TBC Anjo de Pedra, de Tennessee Williams. Tudo que se debatiu dentro de mim me levou a sentir uma paralisação diante de um momento de extrema beleza. Cacilda Becker interpretando a personagem Alma. Procurei-a depois do espetáculo e contei tudo que me confundia e que me desnorteava de maneira desesperante. No dia seguinte, ela me ouviu pacientemente durante horas em seu apartamento. Eu era um moço estranho, problemático, irritadiço, que se sentia um marginal, estrangeiro no meu meio, de diálogo difícil. Mas diante dela, tudo veio à tona e eu me revelei inteiramente. Depois de horas de confissão, ela me disse: "Por que não entra na escola de arte dramática? Ela fica no 3º andar do prédio do TBC. Creio que o teatro poderá ser a sua expressão, mas não pense em representar." Olhou-me bem firme nos olhos e disse como se descesse dentro de mim: "Tenho certeza que o seu caso é escrever." Não queria ser ator. Fiz 4 anos de Escola de Artes Dramáticas, conhecida como EAD, com a finalidade de escrever. Como ator, era péssimo, um canastrão terrível. Acho que os professores deixaram que eu chegasse até o último ano porque revelei talento para a dramaturgia. Escrevi O Telescópio no início do 1º ano, dedicando o texto a Cacilda Becker, por seu conselho inestimável. Senti com intensidade, com alegria transbordante, que este era o meu caminho. Entrei nele e nunca olhei para trás. Nunca duvidei das paragens a que ele podia me levar. Não temi o que podia estar escondido nele e encontrei muitos obstáculos difíceis de serem vencidos, mas que venci com obstinação. Continuo nele e não me pergunto onde pode me levar. A minha família pertence ao mundo da aristocracia da terra, família de fazendeiros, mas fazendeiro é coisa que nunca fui, nem sou. Posso ser um fazendeiro do ar, na classificação de Carlos Drummond de Andrade. Meu pai, autêntico representante da família, tinha 3 grandes valores: o cavalo, o cachorro e a caça. A caçada era o esporte do homem da terra. Nesse meio agreste, de caçadores, de couros e penas abatidas, de toque
da cachorrada, de corridas desabaladas nos cerrados, nos campos e nas matas, de homens que se atiravam dentro de qualquer rio para cercar suas caças, nesse mundo que ainda não conhecia o rádio, a televisão e muito menos a arte, nesse mundo de paixões violentas. O que poderia representar um garoto que amava os livros, se comovia com a música e que, caçando, torcia pela caça? Como não nascer conflitos entre este ser e o mundo que o rodeava e que tentava modificá-lo? Mas a reconciliação foi completa e profunda. Bastante revelador quando meu pai veio a São Paulo assistir à Moratória, esta minha primeira peça encenada profissionalmente, que escrevi no último ano na EAD. Tive sorte de começar a minha carreira com a sua montagem, por Gianni Ratto. Quando saí da EAD, o espetáculo já estava planejado, e o efeito inicial daquela encenação perfeita talvez tenha definido minha carreira. Estreou em 7 de maio de 1955, no Teatro Maria Della Costa, com Fernanda Montenegro, Elísio de Albuquerque, Milton Moraes, Moná Delacy, Sérgio Brito e Wanda Cosmos. Meu pai me pediu que não fosse com ele ao teatro, mas que encontrasse depois da sessão. Enquanto esperava por ele, fiquei vagando pelas imediações do teatro. Quando começaram a sair as pessoas, me postei na calçada, bem em frente à entrada. Ele veio lá de dentro sozinho, chegou perto de mim, passou o braço no meu ombro e descemos a Rua Paim em direção a 9 de julho. O silêncio era cheio de perguntas que determinariam respostas definitivas e reveladoras. Na esquina da 9 de julho, onde havia um muro cercando um terreno vazio, ele me puxou, me abraçou e rompeu em soluços. E, bem no meu ouvido, porque estávamos abraçados, ouvi sua voz embargada. Eu não sabia, meu filho. Eu não podia compreender. Peço que me perdoe. Há muitas maneiras de se amar as mesmas coisas. Eu sou um fazendeiro atrasado. Eu não podia compreender. A Moratória foi a única peça minha que ele assistiu. Morreu um ano depois. Levo em média de 1 a 2 meses para escrever a primeira versão de uma peça. Não escrevo diariamente porque, para viver e sustentar minha família, sempre fui obrigado a ter um trabalho paralelo, o meu ganha-pão, para não prostituir meu teatro. Já houve momentos em que a ideia me obcecava de tal maneira que eu trabalhava para ganhar a vida durante o dia e escrevia a noite inteira. Levantava da máquina e ia para o emprego. Não tenho tempo nem hora. Escrevo na rua, tomando notas. No carro, indo para o trabalho, anoto coisas, às vezes no meio de uma reunião. Guardo uma palavra ou uma frase escrita numa página, para lembrar depois o que é preciso ser desenvolvido. Reconheço que meu teatro é de difícil encenação, mas é o que tive vontade de escrever. Além do grande número de personagens, descrevo cenários e movimentações complicadas, e nem sempre o empresário ousaria se arriscar a montar. Mas, para não escrever o que quero, é melhor não escrever nada. Eu vou vendo o personagem, descobrindo pouco a pouco, como se aparecesse envolto em véus que vão caindo um a um. Às vezes, são seus olhos que surgem primeiro, outras, um coque de cabelos longos. Pode ser que apareça no meu escritório, caminhando ou deitado sobre os livros, quando não sai de dentro da estante. Muitas vezes aparece sentado em minha mesa de trabalho, desafiando-me. Escolho o nome segundo a família, a classe social, o tema e a psicologia de cada personagem. Posso dizer também que os nomes brotam, muitas vezes, do mundo do qual eu saí. Nomes que sempre giraram na minha mente desde o berço.
mas devo confessar que os nomes se repetem em toda a minha dramaturgia. O nome Mariana é o da avó em Rasto Atrás, e o da personagem principal de Pedreira das Almas, peça que escrevi no impacto de satisfação e sucesso após a moratória. De Vereda da Salvação, fiz 9 versões para chegar na qual é hoje. Ninguém foi tão incriminado quanto eu, como depois da estreia de Vereda. 2 meses depois da Gloriosa de Abril, ela estreou no TBC, o consagrado centro teatral da burguesia paulista de então, analisando problemas que não deveriam ser mencionados na nova realidade. O que é Vereda? É um grito de protesto contra a condição do homem no campo. É o problema do messianismo que marca a história do homem brasileiro. Canudos, o contestado, os arrabaldes do Rio e de São Paulo, as religiões populares. Pois bem, caíram sobre a vereda tanto a direita como a esquerda. Que a direita faça isto, está certo. Mas a esquerda? Que esquerda é esta? A troco de que me atacou? Se eu mostrei a condição objeta a que chegou o homem do campo. Condição que é culpa de quem? É o tal negócio. O sujeito acha que o teatro ou é palanque ou é púlpito. Para mim não é palanque nem púlpito. É o lugar onde deve estar representado o homem, seja ele qual for, o torturador e o torturado. Agora, se eu não dou recadinhos, se eu não faço discursos, então eu não sou da confraria. Devo ser destruído pela intolerância ideológica. Vereda da Salvação mostrava um problema que dizia respeito ao homem brasileiro, a miséria a que foi legado. A direita caiu sobre ela, chamando o autor de comunista e pedindo para retirá-la de cartaz. E, de fato, 1 mês depois, foi retirada. E a esquerda, veja bem, dizia que a peça não tinha uma posição clara. A adaptação desta peça para o cinema não gostei muito, pois fui eu que fiz, e não sou homem de cinema. O filme tinha momentos muito bonitos, mas não é inteiramente realizado. Creio que pelo fato de ter sido baseado na encenação de Antunes Filho, que era essencialmente teatral, perdeu muito como impacto cinematográfico. Por outro lado, devo dizer que não houve nenhuma traição ao meu texto e às minhas personagens. Tudo está lá, na sua integridade. Enquanto Joaquim, em A Moratória, é o fazendeiro trágico, em Vereda da Salvação, é o colono massacrado. Além das já citadas peças, Jorge ainda escreveu As Colunas do Templo, A Escada, Os Ossos do Barão, O Incêndio, Senhora na Boca do Lixo, Rasto Atrás, As Confrarias, O Sumidouro, Milagre na Cela, A Zebra, A Loba, O Mundo Composto, A Receita e Sesmarias do Rosário, além do livro Marta, A Árvore e o Relógio, que é uma antologia de 10 peças. Não concordo com o que as pessoas dizem a respeito de que meu livro, Labirinto, seria mais um livro de memórias do que um romance. As pessoas, neste país, gostam de fórmulas estabelecidas para julgarem. Gostam de rotular porque é mais fácil. Se eu perguntar o que é autobiográfico no Labirinto, não terei uma resposta concreta. Há no meu livro situações que julgam realidade e que são inteiramente de ficção, talvez porque eu tenha procurado ambivalência no julgamento. Esta dúvida ninguém pode esclarecer, a não ser eu mesmo. Quando leio o livro, confesso que eu também não sei mais o que é realidade ou ficção. Escrevi as novelas Os Ossos do Barão, O Grito,
As Gaivotas, Dulcineia vai à guerra, Os adolescentes, Ninho da serpente e Sabor de mel, que foram para o ar como as escrevi. Ninguém me pressionou ou tentou me convencer a fazer coisa pelo barato. As interferências da censura não chegaram a desfigurar nada. Devo acrescentar que há muita gente que usa a censura para disfarçar a sua mediocridade. Dizem, não faço melhor porque a censura não deixa, e eu acrescento, não fazem porque não têm nada a dizer. Meu mundo, do qual sempre lutei, sempre foi o tema principal de tudo que escrevo. Se não consegui viver nele, nem aceitar seus valores, vivi através das obras escritas, recriando aqueles valores literariamente. E é sendo o que sou, como dramaturgo, que provo ter sempre pertencido a este mundo, como continuo pertencendo artisticamente. O dramaturgo Aloysio Jorge Andrade Franco nasceu na cidade de Barretos, interior de São Paulo, filho de Inácio de Lima Franco e Albertina de Andrade Franco. Jorge teve 4 irmãos, Aradi, Amélia, Ademar e a caçula, Ana Luísa. Meu irmão morreu muito cedo, ele já tinha muita coisa para oferecer. Ele dizia, eu ainda vou escrever sobre a televisão e o rádio. Vou escrever uma história interessante sobre as moças da Rua 14. E outras preferências. Agora, em Barretos, ele foi um professor muito admirado por seus alunos, pela sua inteligência, pela sua cultura. E o que ele gostava mesmo era da sua família, dos seus irmãos e dos seus amigos. Eu acho que a preferência maior que ele tinha era escrever sobre o ser humano. E fez isso muito bem durante muito tempo. Nessa ocasião, ele me disse que ele ia fazer para ele mesmo uma condição. Ele ia escrever, mas em Barretos, na sua terra. Jorge Andrade casou-se em 1956 com Helena de Almeida Prado, com quem teve 3 filhos, Gonçalo, Camila e Blandina. Bom, meu pai como pai, acho que a principal característica dele ele era um pai extremamente superprotetor. Ele cuidava demais dos filhos, cuidava até demais, protegia até demais. É a característica que eu mais me lembro dele como pai é isso, né? Assim, extremamente superprotetor, que às vezes passava até dos limites, né? Queria cuidar dos filhos até depois de adulto. Uhum. E isso aí não sei se é algo, eu posso dizer que é algo ruim, porque eu acho que muito pior é você ter um pai que não liga a mínima, né? Uhum. Bom, o relacionamento meu com meu pai sempre foi muito bom, porque eu era o primeiro filho homem, e meu pai era muito família, então ele sempre me deu muita importância, assim, até mais do que eu merecia, mas então esse relacionamento sempre foi excelente. Eu não tenho nenhuma lembrança ruim do meu relacionamento com meu pai. Eu não via propriamente meu pai criando, eu ouvia, porque ele passava a noite ouvindo ópera e eu ouvia o barulho da máquina de escrever dele, e a gente não se atrevia a interromper. Então a única coisa que eu via às vezes é ele andando de um lado para o outro, bebendo seu whiskinho e sentando para escrever na máquina de novo e ouvindo ópera. Eu associo a criação do meu pai ao som de óperas italianas. O que ele mais gostava de fazer, além de escrever, eu penso que era conversar.
Meu pai gostava muito de conversar com a família, com os amigos, em várias ocasiões, em festas, em jantares. E eu acho que é o que eu lembro dele, que ele mais sentia prazer, trocar ideias, escutar, dar opinião, discutir. Eu creio que acho que é o que ele mais gostava, além de escrever, que eu acho que alimentava também o que ele escrevia, né? Em 1991, Luiz Carlos Arutin reuniu um grupo de atores da cidade para fazer Vereda da Salvação. Regina, como surgiu a ideia, o projeto de se encenar essa peça Vereda da Salvação, do Jorge Andrade? É um sonho super antigo do Luiz Carlos Arutin, que é o diretor, né? E Jorge Andrade, que é barretense. Bom, pra gente está sendo realmente maravilhoso, né? Que a experiência está sendo muito válida. O fato da montagem desta peça em Barretos, por ser você, Arutin, um barretense? É mais do que isso, por ser o autor, um grande barretense já falecido, né? E foi exatamente essa foi a grande motivação, não é? De ver que o Jorge Andrade, falecido já há 6 anos, não é? Quase que virou instituição só, não é? Virou nome de teatro, virou nome de academia, mas a obra não estava sendo encenada mais, não é? A obra, que é o que torna o autor sempre vivo, não é? Perpetua o autor através dos tempos, estava sendo um pouco esquecida. Nós que chegamos a fazer a Vereda da Salvação no início da década de 90, tivemos a oportunidade de fazer um trabalho dentro dessa obra magnífica que foi a Vereda da Salvação. Jorge Andrade é um ícone do teatro, né? Nossa, ter participado desse projeto, Vereda da Salvação, que é um texto maravilhoso. Com o falecimento de Arutin em 96, a atriz e diretora Cláudia Ávila, sua assistente nas realizações artísticas na cidade, além de amiga e admiradora, montou com seus alunos a peça teatral Vereda da Salvação, que foi apresentada em 2 anos, 1998 e 2000. A montagem rendeu ao grupo honras e congratulações da Câmara Municipal de Barretos. Lembro, foi no ano de 1998, foi no Teatro do Grêmio, e minha família toda foi assistir, né? Porque aquela peça marcou minha vida. Eu lembro de algumas coisas daquele dia, foi realmente inesquecível. Minha família lembra disso até hoje. E hoje, como historiadora, eu consigo analisar essa peça, né, com outros olhos. Porque a gente vê como que o Jorge Andrade foi feliz com essa peça. Ele começou a escrever algumas peças de dramaturgia falando da questão do café, da elite burguesa de São Paulo, e de repente ele escreve Vereda da Salvação, que fala do contrário, fala dos grupos que estavam sendo dominados, do fanatismo religioso. Então hoje eu consigo enxergar mais o conteúdo, e naquela época era mais a técnica. Foi muito importante para mim. Na Academia Barretense de Cultura, a ABC, Jorge é patrono na cadeira número 6 e também do Concurso Nacional de Contos, Prêmio Jorge Andrade. Muito satisfatório para nós acadêmicos é que o Jorge Andrade é patrono da cadeira número 6 da ABC, Academia Barretense de Cultura. Isso já basta muito para... Foi a escolha do grande Martina Suzuki. E eu relutei para entrar para essa academia. E um dia ele chegou e falou: a Vera não foi convidada, espalhou em Barretos, não está sendo convidada para ir para a academia. Ela está laçada e ela vai ocupar a cadeira mais importante da academia. Eu gelei, claro, né? Uma surpresa imensa. E passei a ler tudo sobre o meu patrono. E fiquei ainda relutando, meu Deus, eu mereço, que foi um zum acadêmico, jornalista e tal. E quando eu fui a fundo no estudo da vida dele, eu não acreditava. Falei: Deus me deu um prêmio maior do que eu mereço. É uma honra infinita. E eu fico pensando como Barretos foi feliz por ser seu Deus.
Eu me sinto super emocionada desde o primeiro momento que eu soube que ele seria meu patrono. E ele é meu patrono espiritual também. A Academia Barretense de Cultura mantém, já desde o início, né, o concurso de contos Jorge Andrade, que são contos que vêm do Brasil todo em um concurso, depois é premiado os melhores contos, e aí, após, cada 2 anos, os contos premiados são compilados, tá, em uma coletânea. Sua vida e obra. A minha opinião sobre o Jorge Andrade no teatro e na televisão é a melhor possível. Eu não pude assistir muito o teatro dele na infância, né, porque eu não ia ao teatro assistir aquelas peças tão maravilhosas, mas depois assisti a grandes montagens. Assisti principalmente uma que me marcou muito, Veredas da Salvação, do Antunes Filho, em São Paulo, e assisti montagens muito boas também, que não eram montagens profissionais, mas assisti Rastro Atrás, A Moratória, e li a obra dele bastante também no teatro. Claro, desde pequena sabia que havia um parentesco longínquo e tal, mas me interessei muito, porque já havia a vocação, né, a vontade ali de ser atriz, então já fui ali me interessando pela obra dele. Bem, Jorge é um dos clássicos, né, do teatro brasileiro. Há alguns anos, o Jornal Estado de São Paulo, faz pouco tempo, não faz muito tempo não, ele publicou uma série de reportagens de página inteira, meia página do jornal, no seu suplemento literário, com entrevistas com diversos diretores do teatro brasileiro. Mesmo os mais conhecidos, os mais antigos, os mais tradicionais, até os novos, os revolucionários. De cada 10 diretores de teatro, quando eram perguntados sobre os maiores dramaturgos do Brasil, de cada 10, 9 respondiam Jorge Andrade. Então, desde criança eu sempre tive muita admiração por essa obra densa do Jorge Andrade. Não podia assistir as montagens teatrais quando criança, mas podia assistir as novelas e já percebia que era uma obra densa, ousada, original, e sempre tive grande admiração por ele não correr atrás desse apelo popular mais fácil, de não querer agradar por agradar, simplesmente, buscar e respeitar o público, a inteligência do público, sempre buscar instigar esse público, fazer o público refletir, que eu acho que é o que todo autor de televisão deveria fazer. Eu acho que ele fez diferença. Mais do que o artista, porque o artista, a obra dele sobrevive a ele. A obra dele é tão sólida, a obra do Jorge Andrade, que ela continuará sendo montada, ele será sempre lembrado através da sua obra. Então, e eu acho que um grande autor, ele não se importa se ele é montado por pessoas famosas, célebres, ou montagens acadêmicas, amadoras e tal. Ele quer ser montado, quer ser visto, quer que aquelas palavras ecoem por aí. Então eu acho que ele está vivo na sua obra. Mas o que eu sinto falta mesmo é do homem. Eu acho que, por ter primos queridíssimos, que são como irmãos, e minha tia Ana Luísa, que é a irmã dele, e também gostar tanto da Blandina, da Camila, do Gonçalo, eu sinto que eu acho que ele faz falta mesmo como homem. Eu acho que eu não tenho muito essa coisa de vida após a morte e tal, então eu sou meio materialista mesmo. Eu sinto falta das pessoas, dos abraços, da presença e tal. O Rogério, que mora aqui no Rio, o Guilherme amo, tá fazendo esse trabalho todo aí em nome dele, da Cláudia também, mas o Rogério que vive aqui no Rio, ao meu lado e tal, como irmão, eu sei que o Jorge Andrade foi uma grande referência para ele. Foi um pai para ele também, assim como meu pai também foi para ele, mas assim, a referência intelectual do Rogério, que é como se fosse um irmão para mim,
é o Jorge Andrade. Ele formou o Rogério, meu primo, intelectualmente, e ajuda a me formar hoje em dia também, me dá um livrinho aqui, outro ali, olha esse agora, lê aquele. A falta que ele faz era que ele poderia estar escrevendo mais peças se ele estivesse vivo, e aí a gente montaria novas peças dele, ele escreveria novas novelas, quem sabe aí também pra gente fazer. Eu nunca havia escutado falar em Jorge Andrade. E correu um boato na escola, chamava Colégio Maria Auxiliadora, que as freiras, as irmãs que dirigiam o colégio, iriam trazer um grande homem do teatro. Aí todo mundo, Jorge Andrade, não, naquele tempo falava muito a Luísa. Aí eu perguntei, da onde que ele é? Uai, é de Barretos. Falei, nossa, mas eu nunca havia visto falar nesse homem. Aí eu vim descobrir que ele morou na Católica, era ali perto de casa, então a gente começou a interessar. Aí chegou a figura ilustre para nos ensinar. Passou umas coisas muito interessantes e já bem contemporânea em 1956. Ele já mostrava assim, uma atitude bem renovadora. Realmente é um privilégio, né? Porque nem toda cidade tem Jorge Andrade, um gabarito que ele foi para o teatro brasileiro, né? Tá? Revolucionou o teatro brasileiro na década de 50 com a peça Moratória. Olha que ele estava começando na sua carreira de dramaturgo, né? Imagine as outras peças que ele fez e que criou um ciclo, né? No teatro brasileiro, né? E nós, barretenses, claro que nos orgulhamos de tê-lo como conterrâneo. Eu acho que ele nos ajuda, a nós brasileiros, a criar uma imagem e uma ideia que nós temos de nós mesmos. Isso é uma coisa muito importante, isso é para quem tem muito talento e muita coragem também. As novelas do Jorge Andrade, elas eram novelas que passavam naquele horário das 10, porque ele sempre foi um autor de uma obra muito densa, muito ousada, muito original, que cabia muito bem nesse horário. Então assisti Ossos do Barão, O Grito, O Ninho da Serpente, Gaivotas. Jorge Andrade tem, assim, na história, principalmente na minha história, ele tem uma passagem muito interessante. Quando eu me mudei para São Paulo para fazer cursinho, no ano de 1977, naquela época passava uma telenovela, O Grito, né, na Globo, às 10 da noite, e diferentemente das novelas comuns, ela era exibida às 10 da noite, era um horário novo que a Globo colocava, porque a temática da novela era uma temática adulta, uma temática diferente, e ali a gente podia ver os traços de criação de Jorge Andrade. Então eu me lembro que chegando em São Paulo, logo de cara, nos primeiros meses, já poder assistir uma obra, né, um feito do Jorge Andrade. E a partir daí eu fui assistir as outras coisas, me apaixonei pelo trabalho dele. No Grito, eu achava muito louco aquele tema escolhido do menino que por algum problema mental, talvez, gritava à noite e o prédio todo se revoltava com aquilo. Talvez, acho que eles queriam expulsar o menino do prédio. Havia um sequestro, eu acho também, da Lígia Bronja, talvez no primeiro capítulo até. Havia uma cena da Ioná Magalhães, que eu acho que ela estava nua, não aparecia ela nua, mas com um sapato de salto alto, uma coisa muito erótica, assim. E havia alguém olhando, ela estava beijando alguém, mas, ou seja, ele já era danado pra época, assim, e olha que já faz tempo. Quando eu assisti as peças de Jorge Andrade em São Paulo, principalmente no final da década de 60, plena efervescência política, que nós saíamos do teatro sob palmas, vaias, polícia de um lado, cacetete, com aplausos do outro, e eu dizia, meu Deus, é um barretense que está fazendo isso. Ele não fez só a peça que nós acabamos de ver lá dentro, desde da salvação. Ele está fazendo a peça política, a mudança, um homem simples, um homem que só trabalhou, entre aspas, intelectualmente, fazendo esse reboliço todo,
Mas eu acho que nós, barretenses, as nossas instituições, a nossa imprensa, nós devíamos aproveitar mais e ligar e juntar mais o nome de Barretos ao Jorge Andrade. Muitas pessoas da cidade conhecem o Jorge Andrade, a grande capacidade que ele tem, mas não sabem que ele é barretense. E outras pessoas de outras cidades e de outros estados também têm que saber que Barretos, além da terra da saúde, além da terra do peão, também é uma terra de atores, autores e dramaturgos, como Jorge Andrade. Poucas pessoas têm essa capacidade, essa entrega na sua obra. E eu acho que o Jorge Andrade é desses. Este ano, 2012, a Prefeitura Municipal de Barretos, junto à Secretaria Municipal de Cultura, estão apoiando este importante evento. Eles sabem a importância de termos Jorge Andrade para a dramaturgia brasileira e para nossa cidade de Barretos. Nós estamos apoiando esse evento porque nós temos que valorizar as pessoas, os artistas de nossa terra. Como eu disse, Jorge Andrade é um artista daqui que nos orgulha muito, grande escritor, teatrólogo, então nós não poderíamos deixar nunca de agora no nosso Cine Barretos poder fazer essa amostra, fazer essas peças do Jorge Andrade para que a população de Barretos, os mais jovens, as crianças e todos os nossos jovens possam conhecer um pouquinho da obra dele. Independente de eu ser o secretário municipal da Cultura, acredito que qualquer outro ou outra que estivesse ocupando essa pasta teria um enorme prazer em coordenar, junto com as parcerias da Cláudia, do Guilherme, esta bela homenagem ao nosso principal autor, nosso principal dramaturgo. Lembranças de Jorge Andrade. Bom, uma lembrança que eu tenho do meu pai, que eu me lembro com muito carinho, eu era bem pequeno, é que ele me levava no Cinemetro, no centro de São Paulo, para assistir matinê do Tom e Jerry, às 10 horas da manhã no domingo. Vários domingos nós fomos, apenas eu e ele, no cinema. Eu lembro até que era no metro, lá no centro de São Paulo, e assistia comigo, ficava 1 hora assistindo Tom e Jerry comigo no domingo de manhã. Então isso eu lembro, uma coisa que nem existe mais, né? Mas que realmente era uma coisa que até hoje eu me lembro. Eu devia ter 6, 7 anos de idade. E ele tinha essa paciência, né, de me levar no cinema para assistir uma matinê e às vezes até para assistir um filme de monstro japonês que ele devia odiar, mas ia comigo numa boa e assistia inteirinho, né? Os almoços de domingo que a gente ia, ficava conversando, ia a família toda almoçar num restaurante italiano. Isso até hoje eu me lembro com muita saudade. E uma outra lembrança é eu sozinho com ele indo em jogo de futebol no estádio do Pacaembu, que eu adorava, e ele ia e ele parecia um torcedor assim, mesmo eu sabendo que ele não era, mas é uma lembrança muito boa também. Tenho várias lembranças para compartilhar aqui com vocês, muitas, carinhosíssimas. As minhas primeiras lembranças, eu que sou uma pessoa muito ligada à casa, ao lar, são lembranças da casa dele no Pacaembu, com a tia Helena, Blandina, que batia com a minha idade, era prima da minha prima Bel, que era a minha melhor amiga de infância. E a gente ia, portanto, brincar, quando eu estava em São Paulo, na casa dele, lá no Pacaembu, e eu já ficava fascinada, porque eu sempre adorei casa, muito mais do que apartamento, então eu já gostava de ir para uma casa, e era uma casa muito acolhedora. A tia Helena sempre fazia tricô, crochê, e ficava ensinando a gente tinha umas bonecas que ela fazia roupinha, e tinha uma coisa muito acolhedora, bolinho no forno e tal, mas essa escadinha que dava para o porão onde ele escrevia era, assim, um lugar mágico para mim, porque havia um porão escuro, com uma máquina de escrever daquelas pretas, assim, pesadas, e na escada que é pro porão, já havia muitas fotografias de peças, de montagens teatrais com a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro já era a Fernanda Montenegro quando eu lá visitava a casa, e também de novelas, Ossos do Barão, por exemplo, já havia um pôster lá e tal.
Então eu já ficava fascinada. E eu acho que ele já percebendo que eu já ficava assim, diferente das outras crianças que estavam brincando, não estavam tão mobilizadas por aquele lugar, ele, com muita sensibilidade, já logo depois, quando eu comecei a me interessar e soube, sei lá, ele me chamou um dia para assistir uma gravação do Ninho da Serpente aqui no Rio. Lembro dele sempre uma piteira, muito quietinho lá, escrevendo sempre. E lembro uma vez que eu e as minhas primas, quer dizer, eu, a Bel e a Blandina, que eu considerava prima também, a gente foi passar umas férias em Barretos, não me lembro por que motivo. Ele adorava Barretos era o máximo, assim como Resende para mim aqui no interior do Rio, que era a terra da minha mãe, Barretos era a terra da tia Ana Luísa, a gente ia passar férias lá. E era maravilhoso, porque ainda tinha tipo serenata dos meninos, tal, pãozinho, rouba-leite na porta, toda aquela coisa de cidade interior maravilhosa. E houve alguma coisa, eu não lembro o que ele foi lá buscar a gente para voltar para São Paulo. E eu me lembro da gente conversando no carro, eu ouvindo música, Stevie Wonder, que é a paixão da minha vida também. Eu me lembro até da música, You Are the Sunshine of My Life. Eu voltando meio dormindo, acordei, a gente deu uma conversada, eu não me lembro o que exatamente, mas me lembro que havia uma sintonia no nosso papo, assim. Eu era bem adolescente, sei lá, uns 12 anos, 11. E a gente conversou, assim, ele era muito... Ele tinha uma coisa que eu tenho com os meus filhos, que eu não sei se é coisa de artista. Ele conversava com criança como se a criança fosse adulto. Por motivo de saúde, Cleide não pôde gravar o seu documentário, mas as suas palavras foram: tenho muita gratidão e admiração por Jorge Andrade. Realizei vários trabalhos de sua autoria, entre eles no teatro, Vereda da Salvação, e na TV, a novela Ninho de Serpente. Éramos amigos. Amo Barretos, um povo que sempre me recebeu com muito carinho, povo acolhedor. Mando meu fraterno abraço a todos. Conheço Jorge Andrade desde os tempos em que nós o chamávamos de Aloísio. E conheci todos os seus irmãos e seus pais. Mas o que eu quero contar é que eu, como ledor do Estadão, soube na época, isso há quase 50 anos, que o jornal havia criado um prêmio para oferecer ao pessoal de teatro. Era uma estatueta chamada de Saci. E Jorge Andrade ganhou 3 vezes esse prêmio. 3 vezes. Depois eu soube que ele havia devolvido ao mesmo jornal em solidariedade à classe em razão de um artigo publicado pelo Estadão que machucou o pessoal de teatro. E certa vez apareceu em Jaboticabal o ator Luiz Carlos Arutin, barretense, que de férias das novelas havia acertado uma turnê pelo interior de São Paulo. O Arutin ia na frente, acertando as praças onde eles se apresentariam e visitando as rádios da cidade para acertar uma publicidade. E apareceu na rádio o Luiz Carlos Arutin, me contou da ida desses artistas e que havia necessidade de uma grande publicidade. E disse o Arutin: como nós somos conterrâneos, você não vai cobrar nada de mim, vai fazer isso de graça. Aí eu me lembrei dos sacis do Jorge e falei: Arutin, eu vou topar essa parada desde que você, em São Paulo, consiga localizar os 3 sacis do Jorge e me traga eles aqui. O Arutin falou: eu até tenho uma noção de que eu sei onde é que eu vou encontrar esses sacis. Está topada a parada, você pode fazer a publicidade que eu vou levar para você, vou trazer aqui em Jaboticabal os 3 sacis do Jorge Andrade. Decorrido algum tempo, eu me encontro em Barretos com o Nadir Quina. E nesse encontro que nós tivemos de rua, o Nadir me falou: olha, passa lá em casa hoje à tarde para eu saber como é que você está lá em Jaboticabal, vamos conversar um pouco. E eu fui à casa do Nadir. Cheguei, ele falou: olha, entra aqui no escritório e senta. Eu entrei, sentei, ele falou: e agora atenção, porque eu vou abrir o armário. Abriu o armário e lá estavam os 3 sacis.
Eu falei, mas por que estão aqui? O Arutin passou por aqui, disse que não deu para passar em Jabuticabal para entregar para você e pediu para que eu guardasse aqui, não falasse com ninguém e que entregasse a você. Então, eu estou mostrando a você para dizer que os sacis estão aqui. Eu falei, então isso merece até uma fotografia. E tiramos um retrato, o Nadir, eu e os 3 sacis. Bom, ficou de uma nova ida minha à casa do Nadir para nós estudarmos um meio, uma solenidadezinha para a entrega dos sacis, a devolução dos sacis ao Jorge. Aí então a gente convidaria também o Arutin e faríamos um jantar, Nadir, Jorge, Arutin e eu, e a devolução dos 3 sacis ao Jorge. Bom, passado mais um tempo, eu volto à casa do Nadir, já pensando em como faríamos a festinha. Aí o Nadir falou, Zé Vicente, aconteceu o seguinte, alguém contou para o Jorge que os sacis estavam aqui na minha casa. E ele veio aqui buscar. E eu disse a ele, olha, eu não posso entregar a você, quem vai entregar é o Zé Vicente, porque ele é quem acertou com o Arutin. E o Jorge falou, não tem nada disso não, depois eu acerto com o Zé Vicente. Olha, Nadir, e você fala para o Zé Vicente que esses 3 sacis, jamais eu me desfarei deles. Vou dar um a cada filho meu. Eu tenho 3 filhos, são 3 sacis, cada filho vai ficar com um saci e a lembrança que eu deixo para eles da minha vida como profissional do teatro. E o Nadir entregou os 3 sacis ao Jorge Andrade. E não houve a festinha que nós havíamos planejado de Nadir, Jorge, Arutin e eu, num jantar, entregarmos os troféus que ele conquistou. E o Aloísio foi, a gente chama ainda de Aloísio, né? O Aloísio foi uma figura imensa no teatro. Tanto que no TBC eu vi os Ossos do Barão ao vivo. Eu fui ao TBC e vi os Ossos do Barão. E acompanhei até novelas que eu não vejo, mas vi o Ninho da Serpente, vi mais coisas. Falou-se no Jorge Andrade, eu estava por perto. Essa é a história que eu tinha que contar. Obrigado. Bom, me falaram hoje que tem uma história de 3 sacis que tinham sido devolvidos e depois recuperados. Então, um dos sacis está aqui comigo. Esse é o de 55, que ele ganhou pela moratória. Os outros 2, cada um está com uma irmã. E outra coisa que está aqui comigo é o Molière, que ele ganhou em 63 como melhor autor, que era o prêmio da Air France, não por uma peça específica, mas era o melhor autor do ano. Existem mais 2, também cada um está com uma irmã. Deu certinho a quantidade de prêmios dele para ficar cada um com um filho. Jorge Andrade merece ser homenageado? Evidentemente que sim. Independente de ser um barretense, para nosso orgulho, um irmão, um conterrâneo, ele, na minha maneira de ver, é um dos principais, se não o mais importante autor e dramaturgo brasileiro. Então, por isso, para todos nós que amamos cultura, que amamos educação, evolução das pessoas nas coisas boas, Jorge Andrade merece e tem que ser homenageado. Parabéns ao Jorge que está em cima e a toda a família que está aqui embaixo. É óbvio que merece. Tantas quantas forem as homenagens, eu acho que elas serão poucas. E é justo nós homenagearmos esse barretense agora no nosso Cine Barretos. Então eu fico muito feliz de saber que vocês estão sempre cultuando a memória dele. E continuem para que todas as gerações saibam que Barretos tem um filho famoso. Então a gente tem sim que homenagear quem enaltece a nossa cultura, quem eleva o nome da nossa cidade, como é o caso de Jorge Andrade. Meu Deus, ele está sendo homenageado no mundo todo. O universo todo está se curvando à obra dele. Claro que merece. Barretos tem que se ajoelhar à grandiosidade desse grande dramaturgo, deste grande barretense, deste homem humilde, generoso.
Eu não acho que o Jorge Andrade está sendo homenageado. Quem está sendo homenageado é Barretos. Eu acho que o Jorge Andrade pôs Barretos no mundo, eu diria assim, sabe? Porque ele não foi só um dramaturgo, ele foi um escritor, ele foi um historiador, foi um sociólogo, foi um literato, ele tinha várias categorias, né? E eu analiso isso de suma importância para Barretos e para os barretenses. Eu mesmo falo na minha sala de aula, quando estou dando aula sobre a questão dos movimentos messiânicos, eu falo da Festa Vereda da Salvação, falo do Jorge Andrade, porque eu acho assim que os jovens de hoje eles não têm muito contato com a história da cidade, né? E se não for a gente que estuda isso, que dissemina isso para levar isso para a sala de aula, eles não vão aprender nunca. Então, com certeza deve ser homenageado. E aí, quem sabe a garotada não começa a prestar mais atenção em quem foi esse cara aqui. E eu espero ter participado legal. Obrigada. Então, por aí você vê a importância dessa personalidade do teatro brasileiro. Jorge, agora há pouco nós estávamos discutindo aqui, conversando, ele foi editado em vários países e encenado também em Nova York, Japão e vários outros lugares. Porque Jorge, ele apesar de dar a aparência de que o teatro dele é regional, não é. O Jorge, é evidente que o pano de fundo é realmente o drama familiar vivido pelas crises econômicas e sociais que a família sofreu, é claro, mas os valores que o Jorge, como fala um dos críticos dele, os valores que ele procura obsessivamente escavar, é uma busca obsessiva por essas mudanças. E esses dramas são universais. E quando um autor atinge realmente esse nível, ele deixa de ser simplesmente regional e é universal, e ele está além do espaço e além do tempo. É por isso que Jorge até hoje é encenado com muito entusiasmo pelos jovens, por todos que têm conhecimento da sua obra. Então, em primeiro lugar, é esse personagem que nós estamos homenageando. E por que Barretos precisa? Barretos está mais do que na hora de fazer isso. Eu cumprimento a Cláudia, o Guilherme, essa turma toda que está aí nessa luta para fazer essa semana do Jorge Andrade, porque isso já devia ter sido feito há muito tempo. É uma das glórias nacionais e a sua cidade não revela a sua obra. Então, eu acho que, inclusive, para a projeção de Barretos no cenário nacional. No momento, eu estou orgulhosa da cidade de Barretos, lembrar de homenageá-lo na sua data de nascimento, seriam 90 anos. E encerrando, eu lembro com saudades do nosso convívio na fazenda. Éramos tão jovens, tinha muita alegria, éramos muito amigos e deixou muita saudade aquelas temporadas que nós fazíamos na fazenda, sem nenhuma, ainda sem aparecer nenhuma preocupação. Éramos jovens, éramos amigos, éramos irmãos. É isso aí, eu queria parabenizar o Guilherme e a Cláudia por esse grande trabalho em nome da memória do Jorge Andrade, esse grande dramaturgo brasileiro, pai maravilhoso, irmão, tio, tudo mais. Parabéns, gente.